Se você pudesse realizar um desejo, qual seria ele? Seja lá qual seja a sua resposta para essa pergunta, provavelmente seria algo como paz mundial ou buscar a felicidade. Mas tem algumas pessoas que têm desejos bem gananciosos. É por isso que algumas pessoas não devem jamais realizar os seus desejos. Uma deusa pergunta ao menino chamado Hoshimiya Eiji o que ele desejava. Então, em um hospital, uma menina chamada Sena chama sua atenção perguntando o que estava acontecendo. Ele pede desculpas por se distrair e se prepara para ir para casa. No dia seguinte, o professor do Eiji dá uma palestra sobre como o mundo quase foi aniquilado na grande destruição de 10 anos atrás. Durante o mesmo período que essa catástrofe aconteceu, o mundo também viu o surgimento de Orders. Um Order é capaz de transformar o desejo de alguém em um grande poder. Atualmente, existem cerca de 2.000 pedidos em todo o mundo. Como resultado, foi levantada a hipótese de que a tragédia se originou por conta de o desejo de alguém de acabar com o mundo. De repente, o Eiji se levanta no meio da aula, pede licença porque ele estava se sentindo mal. Os seus colegas já viram isso acontecer outras vezes e dão risada, porque aparentemente ficarem doentes é muito engraçado para eles. Eles fofocam no bate-papo em grupo sobre como o Eiji raramente frequenta as aulas. O Andy, por outro lado, acredita que os seus motivos são válidos, já que ele realmente se sentiu mal. Isso tudo porque a grande destruição de 10 anos atrás foi causada pelo seu próprio desejo. Ele é uma das pessoas que teve um desejo realizado e eles são desprezados pela sociedade, já que são chamados de seres do mal e assustadores. Existem até manifestações de ódio contra eles. Eles querem saber o que causou aquele evento apocalíptico. É por isso que ele escondeu o seu segredo esse tempo todo. Ele vai pra casa e encontra uma mulher flutuando no seu quarto, o nome dela é Daisy, e ver ela faz com que ele fique muito irritado. Faz 10 anos desde que ele a conheceu. Ela é um ser que pode transformar desejos em poderes sobrenaturais. Quando ele pergunta se ela acabou de criar mais pedidos, ela responde com indiferença, dizendo que é o trabalho dela. A Daisy pergunta por que ele ainda não usou o seu poder depois de tanto tempo. Parece que na verdade ele pode destruir o mundo. Embora ele não esteja disposto a tentar novamente, o que aconteceu com a sua irmã mais nova, Sina, ainda o incomoda? Em uma tentativa de aliviar a sua culpa, a deusa assegura que ele tecnicamente não desejava a destruição do mundo há anos atrás. Então, qual é o seu poder? Ela não vai dizer, ela simplesmente espera o dia em que ele usará o seu poder de novo. E com isso, ela desaparece no ar. Essa conversa o deixa confuso. Não era a destruição do mundo que ele desejava naquele dia há 10 anos atrás. Inspirado por seu personagem de desenho animado favorito, Ranger do Mal, a sua consciência ainda o assombra. Então basicamente o mundo desmoronou porque uma criança imitou um vilão. Ele faz outra visita a Sina no hospital, mas acaba adormecendo ao lado dela na cama. A sua consciência retorna quando ela acorda gentilmente e pede histórias divertidas da vida escolar. Para evitar que ela se preocupe, ele ostenta que estava se divertindo e até fala que tem algumas namoradas para ela ficar feliz. Mas nem ela cai nessa. Ela estava ansiosa para poder ver a sua própria vida de estudante. Assim que os irmãos compartilham um momento emocionante, Wave Ranger apareceu na televisão. Wade se encolhe com a visão e muda de canal. Do nada sua irmãzinha pergunta: "Você é um Order?" Isso o assusta e ele fica todo na defensiva e age como suspeito. A sua expressão séria se transforma em um sorriso. O que ela queria perguntar era que, se ele fosse um Order, o que ele desejaria? A resposta dele é bem doce. Ele diz que queria que ela se recuperasse para poder sair do hospital. Por sua vez, o dela é ficar com ele para sempre e que seus pais voltassem à vida. No dia seguinte, na escola, uma linda aluna transferida da escola chamada Kurenai Rin é apresentada à classe. A sua aparência atrai a atenção de todos, incluindo a do Eiji. O dia escolar continua e termina como qualquer outro. E agora, quando ele estava destrancando a porta do seu apartamento, uma voz familiar o chama. Era da Rin. Ela pede um favor para ele e todo tipo de pensamento entra na sua mente. Ela se mudou para bem próximo dali, mas a sua chave quebrou. Ela ainda não estava com o telefone, então pergunta se ele pode chamar um chaveiro. Quando ele se vira para ajudar ela de repente o atinge com um taser. Ele desmaia e cai no chão. Quando Wade acorda, as suas mãos estavam amarradas com uma corda. A garota se apresenta como Kurenai Rin, uma assassina enviada para eliminar ele. Essa é a vingança por ser a Order que destruiu o mundo há 10 anos atrás. Seus pais morreram horrivelmente em um incêndio na época, e ela finalmente encontrou o verdadeiro culpado.
Ele estava obviamente apavorado, então a Rin pega sua espada e impiedosamente corta sua mão com ela, enquanto ela levanta sua arma mais uma vez pro golpe final. Um símbolo semelhante a um olho brilha na mão estendida do Wade. A espada que ela estava segurando anteriormente agora estava no meio do seu corpo. Com medo e confusão, Wade foge do apartamento. Depois de algum tempo, ele encontra um santuário para se esconder e entra em pânico. Seus pensamentos estão uma bagunça, desde que seus poderes causaram danos a outra pessoa de novo. Ele deveria chamar a polícia para si mesmo ou não? No entanto, a última coisa que ele quer é que as pessoas descubram que ele é um Order. Com o tempo se esgotando, ele sente a presença mortal atrás de si. Um helicóptero voa em cima dele. Nesse helicóptero tem um homem chamado de Tenente Frank. Ele lamenta a insubordinação da Rin e as ordens desde que ela tentou prejudicar o alvo da sua missão do reconhecimento. A notícia do fracasso da Rin chega rapidamente a uma sala de reuniões exclusiva com figuras poderosas. É a vez do Tenente Frank entrar em contato com Wade. Essas pessoas não parecem muito felizes em enviar jovens para lidar com uma catástrofe como ele. Wade, que estava escondido, pega o seu telefone para ligar para Sina. Ouvir a voz dela o acalma, e ele promete aparecer no mesmo dia para dizer um oi. Talvez ele poderia ter os seus ferimentos examinados também. Quando ele chega ao hospital, lá estava muito suspeito. De repente, a sua querida irmã aparece em uma cadeira de rodas sendo empurrada por Rin. Sim, ela estava viva. As portas do elevador se abrem para revelar militares apontando suas armas para ele. Os dois entram no elevador com a Rin revelando que tomou a Sina como refém. Para provar a sua serenidade, a Rin esfaqueia o ombro da Sina. A pobre garota perde muito sangue e cai inconsciente. 2 soldados são deixados para trás para acabar com a vida do Wade. Eles estavam um pouco hesitantes com aquilo, já que ele é apenas uma criança. Mas agora é tarde demais. Tudo que nós escutamos são gritos de horror. Wade acorda no porão onde a Daisy estava chamando a sua atenção. Ela o assegura que seu poder não saiu do controle. Os soldados estão feridos, mas não é nada letal. A Daisy compartilha que a Rin também é uma Order. 10 anos atrás, Kurenai Rin perdeu seus pais em um incêndio e também sofreu queimaduras letais. Enquanto ela estava à beira da morte, ela desejou a sua própria regeneração. É por isso que ela agora é imortal. Quando questionada por que ela reapareceu antes do Wade, ela explica que estava ansiosa para que ele use os seus poderes. Seria uma pena esquecer o desejo que ele fez naquela época. Parece que ele fez exatamente isso, embora suspeitamos que as forças sobrenaturais estavam impedindo ele de se lembrar. Deixando esse assunto um pouco de lado, ele pensa em salvar a Sina primeiro. Para conseguir isso, a Daisy pega sua mão esquerda e limita sua potência a 1/10 de milésimo do seu potencial. Isso deve permitir que ele use seus poderes com segurança sem perder o controle como 10 anos atrás. Wade não quer mais usar seus poderes, mas fará qualquer coisa para salvar a sua irmã. Ele surge em um estacionamento subterrâneo onde é localizado por uma unidade de soldados. As luzes piscam enquanto Wade emite uma aura sinistra. Ele finalmente chega à casa principal onde a Rin estava mantendo a Sina como refém. Um pelotão inteiro de pistoleiros estavam prontos para atirar. Por alguma razão, Wade lembra do porquê ele amava Wavy Range quando criança. O objetivo do personagem era trazer a paz através da dominação mundial. Era um método frequentemente criticado por outros, mas os meios justificam os fins. Ele finalmente se lembra do seu desejo na época. Era dominar o mundo. A Rin, de uma forma presunçosa, dá luz verde para os pistoleiros atirarem. Depois de um tempo, ela sinaliza para eles pararem, porque ela quer que a vida dele acabe com a sua lâmina. Surpreendentemente, Wade sai ileso. O seu corpo também estava se movendo por conta própria para curar a lesão da Sina. Acontece que o poder do Wade é dominar tudo de acordo com a sua vontade. Qualquer coisa que esteja dentro do seu domínio, ele vai tomar. Sejam pessoas ou até mesmo objetos. É dele para controlar e manipular. Esse é 1/10 do milésimo. A Rin dispara sua arma em uma tentativa desesperada de derrotar ele, mas as suas ações são inúteis. O domínio do Wade transcende todas as leis, até mesmo os da física. Ele nunca quis usar esse poder, mas agora que ela o forçou, já era. Ela vai ser a primeira pessoa a se submeter à vontade dele. Memórias da vida da Rin passam diante aos seus olhos. Wade furiosamente a proíbe de deixar o domínio da sua vida com o seu poder. Além disso, ela nunca será capaz de prejudicar ele ou a Sina. Enfurecida, ela tenta atacar ele, mas
para um pouco antes de atingir o seu corpo. Sua frustração por nunca ter conseguido se vingar dos seus pais é aparente. Wade se acalma e tenta tranquilizar ela de que, mesmo que ela não possa se vingar, deve haver atividades mais valiosas, como perseguir os seus sonhos ou conhecer novas pessoas. E se apaixonar também parece muito bom, mas ela não gosta muito da ideia. Nervoso, Wade acidentalmente escorrega e a pede em casamento. Antes que ele possa se corrigir, ela aceitou sua proposta, pois ficar perto pode lhe dar a chance de eliminar ele algum dia. Nesse momento, o tenente Abraham Lewis Frank entra em cena para levar a Cena com ele. Ele usa o seu poder Order e para o tempo, e captura Wade no processo. Eles são levados ao escritório do governo da cidade de Dazaifu. Wade acorda em uma cela completamente preso. A Rin chega perto para libertar ele das suas algemas. Por alguma razão, ela age como uma amiga. Segundo ela, eles estão sob o escritório do governo da cidade de Dazaifu. Há uma longa fila de guardas inconscientes no chão. Aparentemente foi ela quem fez isso. Ela explica que só está ajudando porque tem direito ao puro prazer de ser ela quem vai acabar com a vida dele. Wade é lembrado de que ela é uma inimiga cruel que por acaso está sob o seu domínio. A Daisy confirma que o Tenente Frank é um Order com o poder de parar o tempo. A Rin e Wade agora estão rastejando pelas saídas de ar para escapar. Mas na verdade, há uma outra razão pela qual ela escolheu essa rota de fuga, porque se atirar as balas nas paredes ao invés de atirar diretamente nele, poderia anular a dominação. Enquanto Wade reclama da escuridão, ela visualiza uma trajetória em direção a ele e atira nas paredes estreitas. O tiro saiu pela culatra quando deu tudo errado. Como ela é imortal, ela tomou um tiro, não deu nada. Wade fica aliviado por eles finalmente terem uma fonte de luz, mas ele sabe que algo estava acontecendo. Ela estava o levando a um caminho perigoso suspenso no ar, indicando que é o único caminho para seu objetivo. O seu plano elaborado dessa vez é deixar ele cair sozinho, sem o envolvimento direto dela. Infelizmente, é ela quem escorrega e reaparece no fundo. Seus planos se tornam cada vez mais óbvios quando ela escolhe a saída mais perigosa, repleta das armadilhas mais mortais da instalação. Surpreendentemente, é ela quem repentinamente é vítima deles e tem que ressuscitar todas as vezes. Wade simplesmente pede a ela para desistir de tentar assassinar ele. A única razão pela qual ele aprendeu em seu domínio é porque é impossível lidar com um assassino imortal. No entanto, ela menciona que não quer fugir de um desafio. Os dois então decidem se chamar pelo primeiro nome. A Rin o abraça e diz para ele que isso me lembra que a terceira dominação dele foi para ela se casar com ele. Mas ela não vai deixar ele dominar o seu coração também. Com suas partes de homem na palma das suas mãos, ela os aperta com um aperto mortal. Mas ele vê isso com prazer e não como dor por algum motivo estranho. Finalmente, eles chegam à saída onde o caminho se divide em dois. Um é para segurança e outro é para o escritório, onde a Cena estava sendo mantida em cativeiro pelo Frank. Wade escolhe o último sem hesitação, afinal, ele não pode esquecer o desejo dela. 10 anos atrás, o seu pai divorciado se casou com uma mulher divorciada da mesma forma. Ele não queria chamar a mulher de mãe, nem tinha interesse em Cena, a filha da mulher. Ele só a visitava no hospital, pois era melhor do que ficar em casa. Apesar disso, a Cena sempre foi genuinamente feliz por ter ele como irmão mais velho. Mas o seu desejo de 10 anos atrás destruiu essa vida feliz. A raiva brota no seu rosto quando ele exclama que poderia ter escondido a verdade dela por um pouco mais de tempo. Mas todos eles estragaram tudo. Isso também deixa Rin furiosa. Depois de matar outras pessoas, não acredito que você tentou esconder os seus pecados. Você acha que algum dia eu vou te perdoar por isso? Ele revela que a Cena tem uma doença no sangue e tem menos de 6 meses de vida. Era o seu plano fazer com que ela vivesse uma vida pacífica, sem nunca descobrir o segredo desagradável do seu amado irmão. Ele não teria se importado com o que aconteceria com ele depois que ela morresse. Por conta dessa longa conversa, os guardas finalmente os alcançam. Wade usa o seu poder para prender os seus perseguidores e se dirige para uma porta do escritório. A Rin ameaça de deter ele, pois ele definitivamente vai perder a vida. Wade não vacila. Como o poder do Frank estava parando o tempo, é uma luta ruim para ele. A fraqueza do poder do tenente é que ele só pode suspender 3 objetos ao mesmo tempo. Com a sua fraqueza estratégica, isso pode ser possível. O direito de acabar com a vida dele não é de mais ninguém, mas dela.
Afinal, a dupla derrota facilmente os guardas no seu caminho. O verdadeiro desafio começa quando eles chegam à sala onde o Frank esperava ansiosamente pela sua chegada. A Cina estava desacordada, suspensa no ar, na outra extremidade. A Rin joga 3 granadas pensando que o Frank vai esgotar o seu poder para impedir que elas explodam, mas ele não faz isso. Agora a estratégia desesperada da dupla estava comprometida. Os 2 homens entram correndo. Quem parar as granadas perderá em combate para o outro. Mas, se nenhum deles parar, os 2 então estão perdidos. Assim que chega o momento decisivo, entra o Order para causar um impasse. O homem anuncia sua capacidade de interromper a força de todas as ações agressivas. De repente, uma multidão de pessoas entra na sala. Atordoado, Wade agora estava em menor número. A Rin o avisa para não se mover, já que essas pessoas são os principais líderes do gabinete do governo da cidade de Dazaifu. E são todos das Orders. Um homem grande aparece diante dele, dizendo seu nome, e, gentilmente colocando a mão no seu ombro, ele anuncia que Wade faleceu. Os outros líderes batem palma. O que estava acontecendo? Outro homem o chama de Eiji-sama e elogia a luta esplêndida. Eles se representaram como o grupo dos 10 do escritório do governo da cidade de Dazaifu. Yoshitsune leva o Eiji até a Cina, que estava dormindo em um local de vidro. Ela diz a ele para não se preocupar, pois o avanço da sua doença estava sendo interrompido por uma das paradas do tempo do Tenente Frank. Originalmente, eles nunca quiseram fazer mal a ela, mas essa também foi uma boa oportunidade para testar ele também. Wade pergunta o que ela quer dizer com isso. Aparentemente, 10 anos atrás, o resultado da grande destruição que ele causou foi o Japão perder a sua capacidade de funcionar como nação. Por isso, eles foram colocados sob as regras do mecanismo interno do governo da ONU. A sede foi designada para Kyushu. É o escritório do governo da cidade de Dazaifu. No entanto, eles acreditam que a destruição também faz parte da criação de um novo mundo. O velho mundo humano estava chegando ao fim e um novo mundo estava começando, como Orders. Eles têm a tarefa de liderar esse novo mundo. Apenas alguns dias antes, a adivinhação de quarta mão do Liu descobriu o Wade. Yoshitsune conclui seu discurso pedindo ao Wade que o ajude a formar um novo mundo para ele e a sua irmã, curando a sua doença no processo. Eles já começaram declarando Kyushu como uma nação independente, com Wade como seu rei. Logo após a fundação da nação, ela declarou a guerra ao mundo inteiro. Nosso recém-descoberto rei não consegue encontrar palavras para descrever a sua situação. A Rin, indignada, agora sendo arrastada de volta para a prisão, protesta contra sua escolha como rei, mas ninguém escuta ela. Confuso com tudo isso, Wade pergunta o que aconteceria se ele recusasse. O Yoshitsune explica que ele é livre para fazer isso, mas isso significaria uma guerra contra o mundo sozinho. Afinal, eles já divulgaram o seu papel na grande destruição. Eles tornaram o negócio ainda mais insano. Se o Wade aceitar, eles poderão encontrar uma Order que possa curar a doença da Cina em troca. Ele só se tornará rei do novo mundo e o fantoche do grupo dos 10. Tudo que esse cara queria no passado era viver uma vida tranquila com a sua irmãzinha Cina, mas agora parece que ele não tem muita escolha. Ele vai ter que governar o mundo de verdade, reunindo toda a sua fortaleza mental e força interior. Ele invoca o seu poder para vincular o grupo dos 10 ao seu domínio. Todos eles se curvam diante dele e são perfurados na testa ou no coração. Bem, exceto aquela garota no final. Mas vamos ignorar isso. É uma estrada longa e sinuosa. O nosso Wade renasceu como rei dos reis. Talvez esse seja o melhor caminho para alcançar a felicidade dele e da sua querida irmãzinha.